Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nossos conteúdos. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Abre comigo 1 Coríntios, capítulo 1. Gostaria que você ficasse de pé, do versículo 18 ao 24. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 24. Queria saudar os meus irmãos que estão vendo esse culto pela internet, que Deus possa estar derramando da mesma graça que está derramando sobre nós nessa manhã. Quanto sente a presença de Deus aqui nessa manhã? Muito forte, né? Deus, Ele é um Deus presente. Amém? Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 24. Diz assim: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém? Podem fechar seus olhos. Senhor, nessa manhã, na qual nós já exaltamos o Teu nome e temos a convicção absoluta de que o Senhor está aqui. Pai, essa palavra que vem encontrar repouso em nossos corações, venha trazer sobre nós, Senhor, nesse tempo, nesse dia, um alinhamento segundo o Teu querer e segundo a Tua palavra. Senhor, quebra todas as barreiras humanas, tudo aquilo que atrapalha, aquilo que tira o foco da Tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, poderia começar essa palavra com várias formas de explicar ela, de explanar ela, de deixar aqui a forma como ministrá-la. Mas não existe como a gente querer trazer uma palavra sobre esse texto sem que a gente não entenda o contexto dele. Eu queria, nesse momento, obrigado, Jonas, contextualizar você, para que você possa entender que é isso que é a principal função nessa manhã, que eu gostaria que você entendesse. Veja bem, você sabe que Paulo foi um dos profetas, Paulo foi um dos evangelistas, Paulo foi o apóstolo, né, que exerceu de uma forma extraordinária aquilo que ele entendeu sobre Cristo. Aquilo que ele de fato, sabe, trouxe para a sua vida e declarou assim: não, é isso que eu preciso viver. Paulo, por sua vez, ele não teve de forma alguma o contato com Jesus em terra. Ele foi o ter depois no caminho a Damasco. Daí você sabe que ele teve aquele encontro, caiu do cavalo, enfim, dali a sua vida toda mudou. Mas Coríntios foi uma das cidades em que Paulo foi como apóstolo, evangelizando, que ele talvez mais evidencia o seu ministério na construção de alguém que sai de um ambiente de apenas mover-se pelo Espírito, mas trouxe a razão, trouxe um entendimento pleno e real daquilo que você deveria fazer. Por exemplo, ele ministrava muito sobre o confronto no caráter das pessoas. Você vê que Paulo ajustava as situações nesse ambiente de realidade. Por quê? Porque havia um interesse naquela época, havia algo, porque estava um borbulhinho de tudo aquilo que aconteceu.
de tudo aquilo que tinha acontecido. Então, sabe, o poder de Deus, a maravilha de Deus, o mover de Deus, se a gente não entender o para que serve, ele tira a gente do foco. Por isso que você vê muitas vezes, sabe, o mover de Deus atraindo aquela multidão de gente. E eu gosto muito de uma frase do Billy Graham, que ele falava que a unção, ou seja, o mover de cura, de milagre e tudo mais, ela atrai pessoas. Ela atrai. Sabe, quantos de nós sabemos que um tempo atrás nós achávamos que o evangelho era aquele de campanha, de sobe o monte, isso e aquilo outro. Quantos de nós paramos muitas vezes e fizemos coisas, sabe, que foi aquilo que foi nos ensinado e em algum momento a gente achou que aquilo de fato fazia toda a diferença. Só que na realidade de tudo, quando você começa a caminhar em Cristo Jesus, você vai tendo uma compreensão de que o que Cristo espera é a vida de Cristo em nós. Diga assim comigo, Cristo em nós, a esperança da glória. Porque se eu me movo pelo mover do Espírito, pelos dons e tudo mais, e acho que aquilo é meu, cara, isso me tira do propósito de Deus. É como se você pegar, sabe aqueles carros de boi, você pega a carroça e coloca na frente. Sabe, você coloca o dom na frente da pessoa que você é. E aí com isso, o que acontece? Você só mostra um ser espiritual, enquanto o ser carnal, que é limitado, que é falho, que tem problemas, parece que não existe. E aí você vive uma realidade de super-homem. Ou seja, eu não posso ter depressão, eu não posso, porque isso tudo é coisa do inimigo. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso... Deus, não. Enquanto que na verdade, diga assim comigo, eu sou espiritual, que tem uma alma que habita num corpo. Então, antes de Jesus voltar, eu e você, nós vamos passar por dificuldades, eu não canso de dizer isso. As nossas tribulações, aquilo que nos tira, aquilo que vem, sabe, do inferno, nós precisamos entender que vem de duas maneiras. Ou por aquilo que eu dou legalidade a Deus, ou por aquilo que eu não fui curado ainda. Sabe, o cristão precisa entender que quando você não supera algo, você precisa parar e entender, mas por que eu não estou superando isso? Talvez a maior essência de um problema na vida de um cristão é a falta de perdão. Talvez na vida de um cristão é que ele não entendeu ainda a ação da cruz. Talvez a vida aprisionada de alguém ainda é porque vive com a mente no passado. Diga assim comigo, em Cristo Jesus, eu tenho vida e vida em abundância. Não estou falando aqui de ambiente onde, sabe, você tem que ser próspero aos olhos da terra, porque a terra fala isso. Você ser bem sucedido tem a ver com seus dons, com seus bens. Você ter, sabe, dinheiro na conta tem a ver com aquilo que você é bem sucedido em Deus. Irmãos, se você é multimilionário, se você é, sabe, cheio de herança, você, seja qual for a situação que passe na sua cabeça, o meu futuro está garantido. Se Deus não for o centro, uma decisão de uma canetada, você perde tudo do noite para o dia. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E nós vivemos uma geração, como eu digo, que se curva e se debruça sobre os meios de provisão. Então eu tenho o meu pé direito, eu tenho o meu colchão, que se eu ficar, se acontecer qualquer coisa, eu tenho 15, 20 anos de sustento. Daí dá um mês, você pega uma doença e morre. Entenda o que eu quero dizer para você. E Paulo, quando estava diante desse povo, ele precisava mostrar algo que era realidade. Era mais ou menos assim, tirar o povo daqui de cima, faz assim comigo, daqui de cima para baixo. Porque parece que quando a gente aceita Jesus, ou quando a gente entra no ambiente, parece que a gente deixa de ser humano. Você já parou para analisar isso? Enquanto que na verdade não é isso. Se a Bíblia diz que nós somos cristãos, o que ela está querendo dizer? Nós somos pequenos cristos na terra. E até a volta dele, Jesus, eu e você temos que viver na terra como se estivesse vivendo no céu. Nós precisamos entender que a realidade do cristão, ela precisa mudar, porque senão nós não vamos alcançar o que ele já determinou e nos entregou. Quem crê nisso, diga amém. E a ação da cruz, e é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, diga comigo assim, a ação da cruz, ela tem que trazer na vida do cristão. Presta atenção, eu não estou pregando para não crentes aqui, eu estou pregando para pessoas que conhecem a palavra. Eu preciso que você entenda isso nessa manhã, porque talvez hoje seja um divisor de águas na sua vida.
Você precisa entender que quando você entrega a sua vida a um Senhor e Salvador, as suas atitudes, a sua natureza, melhor, diga assim comigo, a minha natureza tem que mudar. Entenda, quando você recebe Cristo Jesus na sua vida, você não pode mais se acovardar no que diz respeito a lutar contra o velho homem. Tem tanta gente que quer lutar, sabe, e fica namorando o velho homem, fica paquerando o velho homem. As situações do passado ainda de vez em quando pega pelo calcanhar, porque há uma liberdade. Diga assim comigo, não há uma ruptura. Quando você, já cansamos de dizer sobre isso, a conversão é mudança de direção. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Aquilo que me direcionava, não tem como eu ser direcionado mais. Sabe, irmãos, a ação da cruz, que é de fato o início, porque muita gente acha que a cruz é o fim, a cruz é isso. Não, irmãos, diga assim comigo, a cruz é só uma passagem. O cristão tem que avançar. Porque os meus pecados foram levados na cruz, porque está tudo lá, amém, eu creio dessa forma também. Mas, irmão, se você não evidenciar o que entendeu, não adianta de nada. Não adianta de nada, desculpa. Sabe, eu poderia falar aqui milhões de coisas, mas se você é uma pessoa que vive dentro da igreja há milhões de anos, entende? E as tuas atitudes ainda são daquelas que parece que nunca teve um encontro com Jesus, desculpa, você não entendeu a ação da cruz na sua vida ainda. Preste atenção no que eu quero dizer nessa manhã em nome de Jesus. Eu não estou pregando para pessoas perfeitas, eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito, esqueça, não olhe para mim como perfeição, pelo contrário, olhe para mim da mesma maneira que você olha para você, ou seja, que precisa da graça e da misericórdia de Deus todos os dias. Só que eu preciso entender, irmãos, o que tem sido manifesto nesses dias, porque a palavra de Deus deixa clara que pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E sabe o que é iniquidade, irmão? Nada mais é do que um pecado cauterizado. Um pecado que para você não faz mais diferença. Está ali, você se acostumou, sabe, até rega ele todos os dias. E eu estou falando nessa manhã de pornografia a roubo, de adultério ao alcoolismo, de droga, seja qual for. Língua, maledicência. Você acha que às vezes, não, mas fulano de tal nunca fez isso, aquilo outro, mas é um fofoqueiro, isso é pecado, irmão. Pessoa que não sabe guardar segredo, pessoa que sabe julga por tudo, qualquer coisa, eu não, porque isso, porque aquilo, para com isso. Paulo está dizendo aqui para Coríntios o seguinte, que a loucura de Deus para os homens, a sabedoria dele, olha só o que diz ali, preste atenção, volta ali no versículo 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Sabe o que é isso, irmãos? Ele está querendo dizer para você o seguinte, deixa eu te falar, você não pode se firmar naquilo que você construiu, mas se você se firmar em mim, você vai longe em Cristo Jesus. O texto fala sobre isso, Paulo trazendo uma realidade para esse povo. Gente, presta atenção, sabe, ele estava ali, o povo não entendia de forma alguma da mensagem da cruz. Eles achavam que era do jeito deles, da maneira deles, ou seja, eu aceitei Jesus, então eu sou melhor do que o meu primo, que está lá em tal lugar, que tem isso, que tem aquilo outro. Dentro da família tem aquela briga, aquela coisa nada toda, então eu sou melhor porque eu sou um crente. Eu sou melhor porque isso, aquilo, irmão, não adianta você ser crente. Mas se a tua vida ainda está igualzinha como era antes de aceitar Jesus. Entenda, diga assim comigo, o encontro com Ele muda a minha história. Tem que mudar. Tem que mudar. Pastor, mas isso está dizendo o que para mim? O que eu estou dizendo é que você está entendendo mesmo. Se você é uma pessoa que vive presa no passado, se você é uma pessoa que não consegue perdoar, se você é uma pessoa que julga, se você é uma pessoa que faz tudo isso que é contra os princípios e principalmente a base do Evangelho, que é graça e misericórdia, meu irmão, você não entendeu nada sobre cruz. Você não entendeu nada sobre o que Jesus fez na cruz. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Abre comigo, por favor, em Atos capítulo 17, do versículo 30 ao 31. Atos 17, do 30 ao 31. Olha só, irmãos, Atos, tá? Solidificar, tá batendo nessa tecla, ministrando sobre esse livro. Tem sido uma bênção. Tenho ouvido vários testemunhos. Estou no grupo do Solidificar. Vejo os irmãos expressando, falando de testemunho do amor de Deus.
daquilo que tem que ser feito, e assim é, irmãos. Olha o que diz aqui, ó. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, vamos falar alto, versículo 31, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo por meio do homem que designou. Ele deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os... Diga comigo, a primeira ação da cruz na minha vida é arrependimento. Meu irmão, o verdadeiro cristão, olha aqui para mim, uma pessoa que se diz cristã, ela tem que andar todos os dias arrependida. Pastor, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho que andar chorando todo o tempo? Não, isso aí cada um se expressa da maneira que é. Mas se você não entender que olha, presta atenção que eu vou dizer para você. Por que você acha que as misericórdias do Senhor renovam sobre a sua vida todos os dias? Pergunta para a pessoa do seu lado, o que você acha? Preste atenção no que eu quero dizer nessa manhã, irmão. Sabe por quê? Porque se você não for uma pessoa que entende do que a cruz tem de efeito, você continua sendo o velho homem todos os dias. E aquilo que você deixa de fazer no Senhor, sabe, você estaria fulminado. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos. Então, se todo dia eu recebo uma porção de misericórdia, eu preciso entender que essa misericórdia tem que me levar ao arrependimento. Senhor, ontem eu pensei isso. Senhor, eu fiz isso ontem. Senhor, eu estou fazendo isso agora. Me perdoa. Estou julgando agora. Estou olhando e dizendo, não é assim, não é assado. Tem aquela situação, tem isso. Diga assim comigo, arrependimento. Ah, pastor, mas presta atenção. A palavra do Senhor diz que, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para como é o resto? Esqueci. Poderosa vocação. É isso? Em Cristo Jesus. Aí o cara usa esse versículo como base de vida. Mas eu não sou mais assim. Quem disse que não é? Você já parou para analisar que tudo aquilo que você rejeita sem tratar, você repete do mesmo jeito? Só que de forma diferente? Você já parou para analisar que quando você é uma pessoa que olha para trás e diz assim, não vou ser desse jeito, daqui a pouco você está igualzinho àquilo que você está rejeitando. E a gente é tão cego, a gente é tão de um jeito que esquece disso, que daqui a pouco a gente repete da mesma forma e acha que a gente está fazendo diferente. Não, é só o jeito, é só a forma, é só a maneira, mas o pecado ele é geracional, ele é o mesmo. A raiz de iniquidade que estava na tua geração está na tua hoje. Sabe por quê? Porque não houve arrependimento. Sabe um fruto de alguém que anda arrependido, irmãos? Ele confessa. A Bíblia diz o seguinte, que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia diante de Deus. Sabe o que é isso? Alguém que tem temor. Porque uma coisa, irmãos, é eu confessar fraquezas. Outra coisa é eu assumir pecados. Entenda bem o que eu quero dizer nessa manhã para você. Se você é um cristão e entende da ação da cruz, você tem que andar com uma vida arrependida daquilo que você não era em Deus. Ah, mas a Bíblia diz que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Correto? É isso mesmo, não é sobre... Não estou desfazendo o que a Bíblia diz. Eu estou afirmando que quando você tem um encontro com Jesus e você ainda anda praticando aquilo, não há perdão. A não ser se você se arrepender. Se você se arrepender, se você é uma pessoa que tem frutos de arrependimento, porque eu não estou falando de remorso aqui, os irmãos estão entendendo, amém? Não é remorso. Não. Estou falando de arrependimento. Sabe o que é arrependimento? Diga assim comigo, arrependimento é mudança de atitude. Ah, mas eu só brigo dentro de casa, eu estou arrependido. Aí a mulher pergunta, o quê? Você não viu que eu estou arrependido? Não, mas eu estou arrependido porque isso, eu não quero mais isso daqui a pouco. Mas você não... Como você está arrependido? Se pedindo perdão, você já está fazendo tudo de novo. Porque esse é o detalhe. Quando você dá desculpa, você está dizendo assim, olha, presta atenção, daqui a pouco eu vou fazer de novo. Eu estou só arrumando uma desculpa para dizer para você. Eu estou só dizendo alguma coisa para você entender, para a gente parar com essa confusão aqui, para a gente voltar, sabe, a ser casal dentro de casa. Então, me desculpa pelo que eu fiz.
Agora quando você diz assim, ó, perdão minha esposa, perdão meu esposo porque eu fiz isso e a partir de hoje a minha atitude vai ser outra, diga assim comigo, aí vem a glória do Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A ação da cruz tem que gerar arrependimento. Se você é uma pessoa com dura cerviz, que não se curva, que não entende o que Deus espera, desculpa querido, talvez nessa manhã é o teu dia de se encontrar com Ele novamente. Talvez nessa manhã, o que nós vamos fazer como ordenança aqui, seja uma chave de Deus para a sua vida, para libertar do velho homem que você é. Outro ponto interessante, diga comigo assim, ó, reconciliação. Abre por favor em Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 20. Colossenses 1, do 15 ao 20. Ele é a imagem do Deus vivo, o primogênito sobre toda a criação. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Diga assim comigo, a reconciliação é um fruto, não do fruto do Espírito, entendeu? Eu estou falando do fruto de entendimento, daquilo que você entende e pratica, que fique bem claro. É como se você estivesse falando e vivendo aquilo que você está falando, testificando o que você está falando. Se Cristo veio e veio para tudo isso, e nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso papel principal também é a reconciliação. Mateus 5, versículo 9 diz que bem-aventurados os apaziguadores, porque deles é o reino do céu. Como você tem andado nesses dias? Para apagar um incêndio você está andando com 5 litros de gasolina? Ou você tem sempre uma palavra madura de sabedoria e dizer pelo menos o seguinte, cara, não fala uma coisa que você não sabe. Não faça isso se você não sabe. Sabe, não é isso. Porque quando eu falo da ação da cruz, eu estou falando de tornar um cristão na terra. E eu estou falando de viver isso. Então os meus atos, assim como o arrependimento, a reconciliação também. Sabe como? Cara, você conhece o meu Senhor e Salvador? Você sabe quem mudou a minha vida? Deixa eu te falar quem mudou a minha vida. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra do Senhor diz que a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Diga para a pessoa do seu lado, quem você é? Filho, irmãos. Jesus não vai buscar nenhuma estrutura que você está construindo, Ele vem buscar você. Nada que tuas mãos estão fazendo é mais importante para Deus do que o seu coração quebrantado. Nada do que a tua geração te diz, do teu sobrenome, da tua herança, nada disso importa para Deus. Sabe o que importa para Deus? É a tua vida alinhada com aquilo que Ele tem desenhado sobre você. Isso que importa para Deus. Por isso que Ele diz que Ele vem buscar verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura. Então, se eu tenho esse encargo, se eu tenho essa verdade, se dentro de mim a palavra de Deus ecoa de tal maneira, a minha boca tem que falar sobre reconciliação. Sabe por quê? Porque Deus enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus te deu uma possibilidade para você, não seja egoísta, comece a conectar pessoas à reconciliação em Cristo Jesus. O plano original de Deus era uma eternidade para mim e para você. Mas por falta de conhecimento e postura, talvez, seja qual for, não vou entrar no mérito da questão teológica, mas houve uma fraqueza, houve um julgar, aquele ambiente de transferência, sabe? Adão, foi a mulher que tu me desse. A desculpa clara, sabe? Não, mas é porque eu não falo, pastor, é difícil, reconciliação. Sabe, é difícil. Irmãos, eu não estou falando que você tem que forçar ninguém. A Bíblia só diz assim, ide portanto, e anunciai. Quem convence é o Espírito Santo. Agora não seja chato.
Não seja uma pessoa que sabe ser gentil. Não estou falando de ser mal educado. Eu estou falando de viver. Eu duvido se existe, seja no seu grupo de trabalho na faculdade, seja no meio dos teus parentes, seja no teu trabalho, no teu nível, no teu ecossistema, seja qual for o nome que você dá para isso. Eu duvido se você for uma pessoa que exala o amor de Deus, eu duvido se as pessoas não vão querer encostar perto de ti. Eu duvido, irmãos. Sabe por quê? Porque sobre nós há uma palavra de destino. Vós sereis sal da terra e luz do mundo. Sal, irmãos, não é só para dar gosto nos ambientes, também dá sede. Diga para a pessoa do seu lado assim, você tem gerado sede por ele? As pessoas que estão perto de ti têm querendo saber o que você está fazendo? É sobre isso que nós estamos entendendo nesses dias. Sabe, não tem a ver com as nossas redes sociais. Irmão, rede social, se você não sabe usar, é uma... Sabe, eu fico vendo, irmãos, quantas pessoas atacam um ou outro com Ctrl+C, Ctrl+V, sabe, querendo ser uma pessoa que a gente sabe que não é. A vida não condiz com aquilo que está postando, com aquilo que está vivendo, com aquilo... Pelo amor de Jesus Cristo, sai disso se você não sabe trabalhar com isso. E vai para os pés do Senhor Jesus, entra num lugar de arrependimento, reconcilia com pessoas, move o coração das pessoas a Cristo, não a você. As pessoas precisam olhar para você e ver Cristo. Rapaz, essa pessoa era tudo daquele jeito, e olha como é a vida dela hoje. Sabe o que testifica o teu lugar no céu, irmãos? É quanto de Jesus as pessoas olham por você. É os frutos daquilo que você está fazendo. Mas em Cristo Jesus, não é pelo teu ego, porque não, eu preciso mostrar. Irmão, você não precisa mostrar. Quando você quer aplauso aqui embaixo, você já perdeu lá em cima. Quando você foca num título, numa função, não, porque eu sou, irmãos, pelo amor de Jesus Cristo. Não tem a ver com aquilo que tu acha que tu é, tem a ver com aquilo que Deus já olhou sobre você. E se você é uma pessoa que precisa entender, irmãos, entenda uma coisa, entenda isso em nome de Jesus. Nós vivemos um tempo em que há uma apostasia do amor de Deus. Há uma apostasia, sabe o que é apostasia? Tudo aquilo que as pessoas entenderam e receberam de Deus, pelo ego delas, pelo orgulho delas, pela soberba do coração, pela rebeldia, elas estão se esfriando. Você pode ver que nos dias de hoje, sabe, qualquer pessoa que acha que prega, que faz isso, aquilo, outro, está sujeita a um homem. De repente um homem, um pastor, seja qual for líder, diz para ela assim, ó, você não vai fazer isso. Ela sai de baixo e diz assim, eu não vou estar debaixo disso, porque na verdade é o seguinte, Deus me chamou. E aí sabe o que acontece? Essa pessoa recebe uma unção de Absalão. Quantos já ouviram isso? Mas não é Absalão filho de coisa, não, ele sai daqui e abre um salão para ele. Você pode ver que a maioria, não vou dizer a maioria das coisas não, porque eu vou estar sendo injusto. Mas procura saber a raiz de onde você está indo. Como você está indo, de onde você está indo, o que está acontecendo. É uma verdade. E aí de repente você muda de lugar, muda e acha que o problema é o lugar onde você vai. Não, irmão, o problema é você que não se sujeita ao que a palavra de Deus diz. Diga assim, eu preciso me sujeitar a Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quem Deus usa? Cutuca teu irmão assim, ó. Pessoas. Você acha que vai vir um anjo? Perdoa, porque senão eu vou te levar. Perdoa. Sabe quem ele vai usar? Um cabeçudinho como esse aqui, dizendo assim, ó, vai te converter em nome de Jesus. Sabe quem ele vai usar? Tua esposa, para dizer você está errado. Que está errado, mulher? Sabe quem ele vai usar? O teu marido, para dizer, não faz. Mas não vou fazer. Não faz. Sabe quem ele vai usar? O irmãozinho que você não dá nada por ele. Irmãos, entenda o que eu quero dizer para você. Deus corrige o filho a quem ama. Você precisa entender onde está teu coração, está as tuas prioridades. Se você não entender que Deus se move dessa maneira, você não vai muito longe. Você pode entender o que eu estou dizendo. Essa igreja tem como princípio discipulado, relacionamento. Se você não entender o que é isso, você vai ser sempre multidão nessa igreja.
Ah, pastor, eu estou tantos anos na igreja, eu quero fazer tal coisa. Mas quem conhece teu coração, querido? Não, tu está sendo discipulado por quem? Quem conhece teu coração? Quem bota o dedo na tua filha e diz assim, ó, você está errado? Sabe por quê, irmãos? Preste atenção, uma pessoa que é leal, você pode caminhar com ela de olhos fechados. Agora uma pessoa desleal, a lealdade dela, irmãos, oh meu querido, vive por momentos. Sabe, diga assim comigo, eu preciso ser íntegro, em tempo e fora de tempo. Não posso ser só o crentinho aqui na igreja. Eu tenho que ter quando eu estou servindo lá ali no estacionamento, lá na igreja, na faculdade, seja onde eu for. Sabe por quê? Porque Cristo me salvou. Diga assim comigo, eu tenho essa função. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Diga assim, está comigo isso. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com... Pastor, mas isso, sabe, eu não consigo. Irmãos, sozinho ninguém consegue nada. Sozinho você acha que vai, sabe, mais rápido. Sozinho você pode ir mais rápido, uma velocidade. Isso aqui eu construí, isso aqui está tudo, isso aqui foi, isso aqui. Mas você não vai mais longe. Sabe aqueles dois que estão andando assim? Você correu. Daqui a pouco acabou a gasolina. Quebrou uma peça que se acelerou demais. Você não era para fazer isso, você não era para fazer. Pegou a estrada errada. Daqui a pouco os dois que passam. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Muitas pessoas que começaram numa velocidade, mas por andarem sozinhos hoje estão assim, ó. Sabe o que é isso? Está já quebrando. Faltando gás. Sabe quando um carro está engasgado? Mas sabe o que é isso? Falta de gasolina. Vire para o seu irmão assim, eu quero derramar sobre sua vida mais gasolina. Você fala assim, ó, você vai mais longe. Você não vai ficar no meio do caminho. Deus vai te levantar. Deus quer você. Diga assim para ele, avance. Diga assim, não pare. Deus tem mais. Deus tem muito mais para a sua vida e para tudo aquilo que você colocar as mãos, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você vai começar a andar em dois. Você vai começar a entender sobre isso. Você vai começar a avançar em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas olha só, eu para qualquer pessoa... Não, irmãos, entenda o que eu quero dizer. Não tem a ver com uma obrigação. Tem a ver com uma natureza. Diga assim comigo, não tem a ver com uma obrigação. Tem a ver com uma natureza. O cristão não nasceu para andar só. O cristão nasceu para andar em dois. Cristo nos deu esse exemplo em todo o tempo. Em todo o tempo Ele estava ali ensinando, ministrando, dormindo, levantando, cuidando de vidas. Olha para a pessoa do seu lado assim, ó, eu quero andar com você. Declare isso em nome de Jesus. Fala para 2, 3 pessoas aí, eu quero andar com você. Fala isso. Nós não podemos estar pregados emocionalmente a pessoas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em Cristo Jesus. Nós avançarmos mais e mais. É isso que Deus espera. Sabe por quê, irmão? Você pode ver que quando acontece alguma coisa que sai do teu controle, você fica sozinho. Quantas vezes você está sozinho num canto e você quer fazer e não consegue? Sabe por quê? Porque falta relacionamento. Em nome de Jesus que isso mude, porque você tem um ministério, reconciliar as pessoas. O Senhor te deu o ministério da reconciliação. O Senhor quer te usar. Sai, faz assim comigo, sai da bolha. Sai desse ambiente. Busca, procura. Busca, procura. Não fique nesse lugar. Sabe, irmãos, quem vai ficando para trás vai ficar suscetível a erros.
A ovelha que está no rastro de um pastor, ela continua. Mas aquela que sai, irmãos, ela é agarrada por lobos. Ninguém cai do noite para o dia. Entenda isso. Nenhuma fraqueza na sua vida, nenhuma. Quando você confessa como fraqueza, vai te derrubar. Agora aquilo que você não confessa, isso te derruba. Sabe por quê? Porque você acha o bom, você vai guardando, você vai botando debaixo do tapete. Daqui a pouco você tropeça. Ah, meu irmão, se você entender isso, e trazer isso como realidade de vida na sua vida, irmãos, a sua vida ela não vai só correr, ela vai voar em todo o tempo. Aleluia. Abre comigo Gálatas 2, do 19 ao 20. Eu queria chamar o pessoal que vai servir a ceia, vir aqui para frente, grupo de louvor. Gálatas 2, do versículo 19 ao 20. Pois por meio da lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu queria que você ficasse de pé.